Nós vamos começar. Já se refizeram do 7-1? Não? Já, né? Fiquem tranquilos, podia ser pior. Eu tomei 11-1. Sou português, então tomei 4 em Portugal, mais 7 no Brasil. Então sempre dá para ser pior. Ou melhor, se assim quisermos. 2018 vai ser fantástico. Pronto, já melhorou, né? Não, a doutrina espírita, eu não achei muita coisa ligada a futebol. Tem um livro do senhor Sebastião Lima, chamado O Vale dos Girassóis, onde ele fala alguma coisa, e tem uma historinha curiosa de dois amigos. Dois amigos que não podiam ficar longe de bola. Sabe o pessoal que joga sexta, sabe, domingo? E se deixar, vai de manhã à noite, sem cansar. E tornaram-se espíritas. Passaram a frequentar a casa, e nas conversas que foram ouvindo, viram que havia vida depois da vida. Falaram, puxa, então não termina no túmulo, continua, sem a morte não existe. Que bacana. E papo vai, papo vem, surgiu uma dúvida. Mas espera, será que tem futebol no mundo espiritual? Senão aquilo vai ser um tédio. Falou, não sei, rapaz. Vamos fazer o seguinte, um dia vai partir um. O que partir primeiro vai pedir autorização para vir através do médium contar se existe ou não. E o outro vai ficar frequentando a casa para não perder a chance de saber. Bom, um dia de fato partiu um, voltou à vida espiritual, e tem uma reunião assim, o médium baixa a cabeça, e quando levanta, está aqui presente um antigo frequentador da casa, fulano de tal. Lá do fundo ele já berra, é meu amigo! Olha, ele traz uma mensagem para você. Ele manda dizer que existe futebol no mundo espiritual. Yes, eu sabia! Mais ainda, você está escalado para o jogo de domingo. Foi a única coisa que eu achei. Mas é válido também, não é? Agora, prefiro não estar nessa seleção, viu? Deixa um pouco mais para frente. O papo de hoje surgiu numa aula do curso básico, que um aluno dizia, olha, quando Kardec criou a reencarnação, opa, vamos corrigir isso, quem criou a reencarnação foi Deus, com um mecanismo de justiça para os espíritos criados simples caminharem e corrigirem os próprios passos. Mas parece que antes não havia reencarnação, né? Parece que foi Kardec, não, Kardec de fato criou, mas a palavra. Porque ele diz que para o novo entendimento era necessária uma nova palavra. Porque até então nós já havíamos modificado a palavra original hebraica, o grego Golem Shamot, que é a roda das vidas, para a ressurreição. O que é ressurreição? É você voltar a viver na carne que você era no dia do juízo final. Agora, você imagina alguém que faleceu com 100 e tantos anos, todo encarquilhadinho, parecia um maracujá de gaveta, sabe? E vai voltar para a vida assim? Ninguém quer voltar assim, quer? Não. Tem que voltar bonito, né? Sem botox, não, beleza. Então Kardec disse que essa palavra não atendia. Por quê? Poderia confundir com voltar na carne. Então ele cria de fato reencarnação. Voltar a uma nova encarnação. Quem? O espírito, em um novo corpo. Então, muito bem. Daí surgiu a conversa. E aí vem uma segunda questão. Se a reencarnação é ciência ou se é religião. O que vocês acham, hein? Vamos fazer hoje um bate-bola interativo? Nada de Rede Record, eu falo, você escuta. Não, é papo solto. O que vocês acham? Reencarnação é ciência? Nós vamos dizer que é, e vamos dizer que não é. Reencarnação é religião? Vamos dizer que é, e vamos dizer que não é. Né? Pronto, ficou ótimo, não ficou? Então vamos lá. O que é reencarnação? Ela existe de fato? Claro, nós somos espíritos e acreditamos. Não acreditamos. Nós temos um lampejo do que é reencarnação. Porque se acreditássemos, já seríamos pessoas diferentes. E lamentavelmente, a maioria do nosso planeta ainda, os espíritos que aqui ainda convivem, não creem em reencarnação. Por isso, tantos atos nefandos ainda. O mundo hoje está abalado com um avião que caiu na Ucrânia. Por quê? O homem, não sabendo que ele é um ser reencarnante, herdeiro de si mesmo, construtor do seu futuro, se julga dono eterno das coisas.
sem se importar com o semelhante. Ou não é isso que levou a esse ato? Nós temos dois focos hoje na Terra, onde o homem, se conhecesse a necessidade de que retornar um dia, talvez tomasse um outro rumo. Temos Israel e Palestina, brincando de videogame, um lança o míssil e o outro lança o contramíssil para derrubá-lo no alto, como se isso fosse uma diversão, esquecendo quantas vidas e quanto dinheiro gasto que podia saciar a fome de tantos. Mas é a falta desse entendimento de vida que ainda leva a isso. O mesmo caso acontece hoje. Já quantas guerras não houve naquela região de Rússia, Ucrânia, Bósnia, Herzegovina e tantos outros lugares ali? Se fosse resolver, já tinha resolvido. Não, continua ceifando vidas. E agora, de forma covarde, derruba um avião. E o que é isso? É justamente a falta da percepção de si e de saber que somos eternos, que vamos voltar tantas vezes aqui quantas forem necessárias. Por isso o papo de hoje. Então, primeiro, a reencarnação é um dos alicerces da doutrina espírita, mas não é invenção da doutrina espírita. A reencarnação é o mecanismo de Deus para que o homem evolua, porque ninguém consegue aprender tudo num dia só. Que aluno consegue chegar numa classe de aula às 9 da manhã, sair às 5 da tarde formado? Conhece alguém assim? Não dá. O aprendizado é longo. Por quê? Às vezes o professor está falando, você está distraído, vendo a paisagem. Às vezes passando pela vida, só vendo a paisagem, não aprendemos nada. Então precisamos muitas vezes retornar. E vamos entrar um pouco nisso de ciência e religião. O que é religião? Religião vem do grego religai. Ligar a criatura ao Criador. Essa é a função da religião. Então ela não é um fim, é uma ferramenta de ligação da criatura ao Criador. Então a religião deve nos levar ao reino de Deus. E Jesus diz o quê? O reino de Deus está dentro de vós. Então uma religião é boa quando te leva para dentro de você, para que você reflita com a tua consciência, tome tuas decisões e a partir daí mude teus rumos. Não ela que vai dizer, proibir, fazer. Não. A função da religião é esclarecer consciências. Se ela ultrapassar isso, ultrapassou o próprio direito dela. E nós temos o direito de escolher se eu convivo assim ou não. E posso ir trocando até uma que eu me identifico na minha linha de sintonia e a partir daí vou caminhando, seja qual for a denominação. Mas eu vejo assim, a religião tem que levar para dentro, para que você se encontre com você mesmo. E a ciência, perdão, ciência vem de ciente, de conhecimento. Então, no instante que o conhecimento avança, religião, reencarnação passa a ser ciência. Mas para não ficar em muita teoria, eu hoje trouxe uns casos práticos, que é mais gostoso, né? A gente fala meia hora, ninguém guarda. Uma historinha, daqui a 30 anos, está na cabeça. E quem quiser ter uma aula sobre reencarnação, para entender melhor o filho que mora em tua casa, leia. Está para guardar de cabeça? Você trouxe papel, caneta, prancheta? Vocês não são bons espíritas, viu? Entendeu? Esquenta embora. Está frio lá fora. Aqui o coração esquenta. É coral. Chama-se Missionários da Luz. Missionários da Luz é um livro do André Luiz, espírito, através do nosso Chico Xavier. O capítulo 13 dele trata da reencarnação de Sigismundo. É a coisa mais linda que eu já vi sobre a formação de uma vida. O cuidado que há. Por mais cuidado que você tem na maternidade, em casa, aquele carinho de pais novos que está respirando, né? É pouco ainda. Já houve muito mais antes disso. Os construtores da vida ali estavam para formar de uma célula um ser que vai ter trilhões de células. Essa é a vida que chega. Mas esse capítulo trata de algo curioso. O instrutor Alexandre e mais o André Luiz é o nosso Carlos Chagas, para quem não sabe ainda, viu? No mundo espiritual não conseguiu ser o médico que era na Terra, só conseguiu ser estagiário.
e mal remunerado como aqui. Mas ele acompanha o Alexandre e eles estão indo a uma casa para resolver um problema de reencarnação. Qual era? Nessa casa morava o Adelino, a esposa Raquel e tinha um filho, o Joãozinho, de uns 2 anos e meio. O Sigismundo seria o segundo filho desse casal, por necessidade. Mas o Adelino, prometeu também, mas depois de muito tempo, o tal do esquecimento, e associado ao medo íntimo guardado no subconsciente, começou a rejeitar a reencarnação do Sigismundo. E ele diz textualmente que os pensamentos negativos dele estavam intoxicando o sêmen, a cromatina. Então ele não conseguiria engravidar a esposa assim. Tantos casos que às vezes não se consegue engravidar, né? E depois adota alguém, consegue depois, curioso, né? Talvez ligado à área do pensamento. A ciência vai avançar um pouco nisso ainda. Mas, é isso. Mas, então, era necessário um socorro. Porque Sigismundo precisava estar entre eles. E os espíritos interferem em nossos atos e pensamentos? Sim. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Interferem muito mais do que possamos imaginar. Muitas vezes é deles o primeiro pensamento, responde os espíritos a Kardec. Mas respeitam o livre-arbítrio. Então não dá para dizer, não, ele vai reencarnar porque está planejado e pronto. Não. É necessário que haja a vontade. Então eu influencio, mas você aceita se quiser. E isso é respeitado. O Adelino estava nos dias ruins. Tinha os pesadelos e ele sentia que estava sendo perseguido. E acordava apavorado. E estava meio, sabe, você está meio aborrecido, meio down, meio isso, meio aquilo, estava assim. Chega em casa à noite, de mau humor. E o filhinho pergunta, pai, por que você está tão preocupado? Aí, como mãe gosta de ponderar as coisas sempre, viu? Fala, o papai está cansado, filho, trabalha muito. Mas por que ficar assim só em casa? Aí o pai tomou um choque. Falou, filho, desculpa, eu estou cansado realmente. Mas amanhã é sábado, vamos brincar, vamos passear. Aí o filho sente o quê? Uma vibração amorosa de quem? O instrutor Alexandre. Passa a contatar com ele e ele começa a falar, pai, a mãe me ensinou a rezar. Você não quer rezar comigo hoje à noite? Começa aí a interferência dos espíritos em nossa vida. E ele, claro, aceito. Na hora de deitar, oram todos juntos. E logo que dorme, Adelino sai do corpo. A mãe também sai e o menino continua. E começa ali uma grande conversa no mundo espiritual. Essas são nossas noites, viu? Ele está tão preso no assunto que ele só vê o Alexandre e mais ninguém. A esposa só vê a mãe dela, porque é o primeiro contato. E virão noites seguintes onde vai se ampliando a visão até que ele vê o Sigismundo e morre de pavor dele. Sabe por quê? A história começou antes. Nada a ver com novela da Globo não, viu? Mas era um caso de amor onde o Sigismundo matou Adelino pelo amor de Raquel. Comum isso, né? Não deveria ser, mas é. E agora é necessário se reconciliar com o pediu Jesus, enquanto estamos no caminho. E ele tem de retornar ali, naquele seio, como um filho para ser amado agora. Mas algo lá dentro Adelino lhe corrói. Ele vai me matar novamente. E de tudo que havia assumido na vida espiritual, o tempo parece corroer um pouco e o temor é maior do que a vontade. Mas de repente é o Sigismundo que surpreende e se ajoelha aos pés dele, lhe pedindo uma chance de corrigir o passado. Muitas conversas vão ali de noite, até que uma hora há o entendimento. E o Adelino quer receber o Sigismundo como filho agora. Só então a esposa engravida. Que interessante, não? Os nossos filhos já são nossos filhos antes mesmo que existam fisicamente.
É uma grande revelação essa. E estão conosco no dia a dia. E vão estar conosco até a fecundação, durante a fecundação e cuidado. Até os 4 anos, uma criança não tem o cérebro todo constituído ainda. Não pode dominar os atos que tem de sobrevida mesmo. Quem é que mantém? A consciência anterior. Por isso que se tem que ter muito zelo ao lado de um bebê. Ah, ele não ouve, não entende, não compreende. Ouve, entende e compreende. Porque ali está uma consciência. Já viu que curioso? Um bebê no berço chorando, se chegarem os pais, ele para. Se chegar outro, ele conhece os pais. Mas como se não tem cérebro? Então a ciência vai avançar muito sobre isso ainda. Mas no lado religioso, aí está. É assim que funciona a vida. É assim que nós retornamos. Amparados por toda uma equipe. E o André Luiz narra também nesse texto que ali estavam os construtores da vida acomodando o Sigismundo ao útero materno. Não há mágica, há trabalho, dedicação e amor como em tudo. Há do lado de cá, há do lado de lá. E diz o André Luiz que ele viu os mapas cromossômicos e não conseguiu ler nada. Era uma linguagem que ele próprio não entendia. Mas lhe diz o Alexandre que o Sigismundo, na idade madura, iria ter um problema cardíaco. Era isso que estava naqueles mapas. Por necessidade de depurar o próprio passado, porque ele sentia que afetou o coração. E é na carne que se depura o perispírito. Por isso, às vezes, doenças sem qualquer explicação. Veja quanta coisa que a gente tira de um simples trechinho de 20 páginas. Acho que é 18 ou 20 páginas. Além do fator reencarnação, tudo que cerca a volta de um espírito à Terra. Quando nós vamos viajar para a praia, por exemplo, passar um sábado e domingo, levamos o que é necessário para o sábado e domingo. Exceto se for mulher. Mulher leva 5 malas e 3 estojos de maquiagem. Para 2 dias só. Ou não? O homem leva o calção de goleiro surrado. A mulher morre de raiva porque não dá para passear com ele assim. Imagine o que é uma viagem de 70, 80 anos. Quanto nos preparamos, não? Para estar aqui, quanto procuramos aprender, quanto fizemos para chegar a esse momento. Ah, mas tudo bem, muito bonito, mas eu não creio nisso. Tem o direito de não crer. Allan Kardec nos dá esse direito. Ele diz que fé raciocinada tem que resistir face a face com a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, eu não creio. Ótimo, pesquise. E pesquisando, vamos cair na ciência. Então, vamos avançar agora um pouco para a ciência, depois a gente volta na religião. Há cerca de uns 50 anos, Hemendra Nath Banerjee, ele é indiano, de Jaipur, na Índia, e desde 1970 passou uma ano nos Estados Unidos e já desencarnou. Ele pesquisou na Índia ainda uma coisa interessante: crianças que lembravam a vida anterior. Como lá a reencarnação é algo natural, não há tanto bloqueio. Então é mais fácil você saber de casos, embora a maioria é traumatizante. E ele catalogou mais de 2.000 crianças que lembravam a vida anterior. Tem um documentário da Discovery no YouTube, Vidas Passadas chama. Tem vários casos, inclusive, dele, inclusive. O Banerjee fez uns 5 palestras nos Estados Unidos e encantou o Dr. Ian Stevenson. Falou, tem alguma coisa a mais aí? Ele próprio saiu procurando também e catalogou mais de 2.500 casos. Ele tem um livro do Ian Stevenson chamado 20 casos que sugerem reencarnação. Quando se fala em ciência, nunca se fala em reencarnação, viu? Sugere hipótese de reencarnação, porque para eles, até que haja comprovação científica, é uma sugestão ou hipótese. Então está 20 casos que sugerem reencarnação. Desses 22 casos são do Brasil, viu? Dr. Hernani Guimarães Andrade, aqui de Bauru, dava sustentação aqui aí no Brasil e enviou os 2 casos e pesquisou. Bastante interessantes, porque são casos que não há como discordar. Você imagina uma criança que diz para os pais: você não é meu pai, você não é minha mãe. Uma criança de 3 anos, viu?
o meu pai é fulano de tal, minha mãe é fulano de tal, eu moro em tal cidade e eu morri assim, mas eu sou de lá ainda. É ou não é traumatizante? Então, mas isso foi formando mais gente, viu? O Jim Tuckson deu sequência a isso. E hoje já tem vários pesquisadores. Nós temos mais de 10 mil crianças que lembram a vida anterior. Casos comprovados, fora os descartados, porque não haviam como comprovar cientificamente. E um dos casos mais notáveis é da doutora Ellen Van Bach. Por quê? Ela era tudo, menos religiosa. Ao contrário, era cética, ateia, graças a Deus. Conhece ateu, graças a Deus? Era ela. Não tem ateu, graças a Deus? Porque todo ateu, quando aperta, fala, meu Deus! Né? Então, ateu, graças a Deus. Né? A doutora Ellen Van Bach, ela também, até por ser, acho que na época era moda, a medicina era muito materialista, cética mesmo. Né? Mas surgiu um caso curioso na vida dela. Esse caso é um menino que ela chama de B, para respeitar a individualidade. Esse menino, ele era o pai e a mãe, ele era o filho mais velho, depois veio outro, a família era muito grande, inclusive, mas esse menino B era encantador, viu? De uma inteligência. Com 1 ano e meio, quando começou a falar, ele parecia alguém de 20 anos. Sabe o que é efeito físico? Poltergeist. Se tiver espírito, se não tiver, bom, pode ser espírito de porco. Aí outra história, deixa para lá, no meu caso. Muito bem. O B, então, ele era de uma construção de frases tão lúcida, com 2 anos. E sempre chegava alguém em casa dos pais, dizia, você toma cuidado com a segurança da sua casa? Você tem seguro de casa? Você adota os padrões dos bombeiros? É muito importante você cuidar bem da sua segurança. Menino 2 anos, hein? Isso encantava. Mais ainda, hein? Ele descrevia toda a hierarquia do corpo de bombeiros, dos cargos, da atuação, como é que faziam as regras de segurança. Tanto é que ele gosta de bombeiros. E dava um carrinho de bombeiro, boneco, chapéu de bombeiro, tudo para ele. Ele era encantador. E tão encantador que os pais acharam de levá-lo num psicólogo para ver o QI dele, que parecia especial. E de fato, ele é especial. Puseram numa escola para superdotados. E ele encantou o povo da escola. O menino era uma sumidade. Até que um dia chama os pais. Aconteceu alguma coisa. B está num canto, triste, não participa mais das aulas, não quer dizer por quê, nós não conseguimos, estamos preocupados, porque ele é o oposto disso. A mãe fala, eu vou conversar com ele em particular. E conversando com ele, fala, filho, a professora disse que está assim, assim, assim. Eu estou triste, sim, mãe. Mas por quê, filho? Não, mãe, é coisa que acho que ele deve passar 1 hora. Não, fala, filho. Sabe o que é, mãe? É que além de ser B, eu também sou Mark, chefe do Corpo de Bombeiros de Nova York. E eu estou com muita saudade da minha família, a minha esposa e meus 3 filhos. E tinha 2 anos e meio, viu? Você imagina a cara da mãe, né? Voltou para a escola. Olha, de fato ele está triste por isso e isso, mas não tem sentido. Alguém, ele pode ter lido, falou, não, não faz parte de nada do currículo. E ele reafirmava, eu sou Mark também. Bom, pegaram tudo que tinha dado de bombeiro, tiraram tudo da frente. Falou, deve ser, isso aí que é uma sugestão. Aí a escola recomendou, foi procure uma psicóloga voltada ao comportamento, blá blá blá, e foi assim que chegaram até a doutora Ellen Van Bach. Ela disse, isso aí é fácil, alguma sugestão que alguém deu, nós conseguimos resolver sim. E bom, ela também se encantou com ele, porque de fato o menino era show de bola. Aquele filho você pediu a Deus e Deus deu. Né? Então você também é Mark? Eu sou Mark, eu sou chefe dos bombeiros, já apaguei tantos incêndios, coisa e tal, e conversava, né? Aí ela disse, mas você não pode ser Mark. Você é B. Eu sou B, mas também sou Mark.
Mas como assim? Quem mais pode me dizer? Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu moro na rua tal. Aí começou. E o meu seguro social é número tal. Seguro social, o Pai Nosso pensa aqui no Brasil, né? Lá é seguro social. E deu o número do seguro social. Aí a doutora Ellen foi atrás. Ligou para o Corpo de Bombeiros de Nova York, com esses dados, e eles confirmaram que o soldado Mark havia morrido em combate há 10 anos. E era casado e tinha 3 filhos. Ela chama os pais, e muito brava. Falou: olha, alguém está influenciando esse menino. É um crime que estão fazendo. Alguém, não sei por que razão, algum parente, alguma coisa, porque ele detalhou até o seguro social de alguém que existe, e chama Mark. Lá foram rodar a família, olha a complexidade de tudo isso, hein? Lá foram rodar a família, amigos, e ninguém tinha falado nada que dissesse isso. Aí a psicóloga teve uma ideia. É uma ideia fixa que em algum momento ele pôs na cabeça, mas há um modo de resolver. Vamos tentar um contato com a esposa de Mark. Eu vou ver se ela pode vir aqui, se vocês pagarem as passagens. Eles estão em Nova Jersey, é perto de Nova York, não fica muito caro. Se vocês pagarem as despesas, ela vem aqui no consultório, eu aviso vocês trazem Mark, e nós conversamos aqui todo mundo. Ao final eu digo: essa é a esposa de Mark. Está vendo como você está equivocado? E assim deve resolver. Eles aceitaram, ela localizou a esposa, expôs o problema e a caridade que ela faria em ajudar uma criança que por alguma razão alguém fixou uma ideia nela que ela não consegue largar. Claro, ela veio, entrou no consultório. Daí a pouco chegou Mark e os pais. Mark entra. Quando Mark entra, fala: fulana, como está você? E Mark: como estão nossos filhos? Ele estava com 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses nessa época. E descreve o nome dos filhos. E começa a conversar com ela. E fala de um detalhe que deixou a doutora Ellen de queixo no caído. De uma marca que tinha na virilha da esposa, que só o Mark e a ginecologista dela sabiam. Como contestar isso? Meia hora de conversa, a esposa do Mark que diz: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas esse é meu marido. Você imagina os pais lá na antessala. Que coisa, não? Afinal, existe ou não existe vida após vida? Pronto. Então agora já é a ciência trazendo isso. Mas a doutora Ellen foi pesquisar, porque não é possível, ela própria não acreditava nisso. E viu que haviam centenas de crianças na mesma situação. Mas também viu algo bom. Não faça nada. Aos 4 anos, desaparece naturalmente. Por quê, hein? Voltamos para Missionários da Luz. O André Luiz diz que a reencarnação só se consolida aos 7 anos. E que aos 4 anos já há o processo de ela começar a vida autônoma. O cérebro, agora voltamos para a ciência. O cérebro vai se formando célula a célula. E só termina o processo de alcançar todo o sistema neuronal lá pelos 4 anos de idade. Então, até os 4 anos, quem controla a vida de quem está ainda reencarnado é o anterior. Duro de engolir isso, né? Nunca mais você vai ver seu bebê do mesmo jeito, né? São as sensações anteriores. Sim. E o conhecimento anterior. Por isso que uma criança de 2 anos diz coisas. Permita um caso particular. Eu estava um dia na praia, fim de tarde, depois de tomar banho, aquela coisa toda, sabe? Sai pro jardim, eu e meu bonecão. O bonecão hoje está com 20 anos, tem 1,80 m. Naquele tempo ele tinha 1 ano e 6 meses no máximo. No colo, e estava uma lua tão bonita, aquela lua de Dorival Caymmi fazer composição, sabe? Redondona, bonita.
né? Aí ele fala: filho, olha que lua bonita. Ele me responde: o homem pousou lá. Até hoje eu me pergunto como que ele sabia disso. Por quê? Como sabia? Que acesso que ele teve à informação para isso? Talvez ainda a consciência anterior. Então tudo isso nos dá uma ligação, porque só faz sentido quando um encaixa no outro. E curioso, a biologia diz que não há vida ainda constituída até os 4 anos, mas a psicologia prova que há, porque toda a regressão que se faz chega até a vida intrauterina. Como lembra se não tinha cérebro? Então é aí que nós vamos à questão espiritual. Dá para amarrar os dois, não dá? Veja que interessante. Mas não é só Ellen Van Bach ou Rabindranath Banerjee que fazem, não. Nós vamos ter muito mais gente pesquisando isso. A doutora Ellen Kubler-Ross criou a tanatologia, a ciência da morte, para estudar a vida após vida e o retorno à vida. Dr. Raymond Moody Jr. fez um livro chamado Vida Após Vida, que já vendeu mais de 15 milhões de livros. Por quê? Ele também é outro que não cria. E um paciente seu começa a falar de vidas. Tem mais gente ainda, hein? William Crookes inventou o TRC. O TRC é o tubo de raios catódico, válvula, do tempo que era válvula. E a TV que você tinha até outro dia era o tubo que ele inventou. Ele, através de uma médium chamada Florence Cook, materializava Kate King. Corpo inteiro físico materializado, com peso, com temperatura, com tudo. 1890, mais ou menos, as pesquisas dele. Tratado com ciência. Então, se nós quisermos ver na ciência, já vamos achar tanta coisa. É só entrar no Google. Eu não resisto. O Google é seu pastor e nunca lhe faltará. Tinha que falar, né? Eu já falei 20 vezes, 21 agora, né, Joy? Mas entra no Google. Vai ter tanta coisa bonita lá sobre isso. Tanta coisa que está na vida, muito mais do que na ciência ou na religião, está na vida. James Leininger, outro menino que lembra toda a vida dele na Segunda Guerra Mundial. Esse está no YouTube, viu? É legal de ver. Chama James Leininger. Pesquise sobre isso. Ser espírita não é muito fácil não, viu? Não está lá pronto, você viu, né? Vai ler, vai pesquisar. Por quê? Para construir tua verdade. O que nós estamos conversando aqui é só um papo para dar vontade de pesquisar. Porque o que você assimila como teu vai te segurar sempre, viu? Porque um dia virá necessidade. Um dia parte alguém, um dia tem uma perda, um dia tem uma doença. E como entender tudo isso se não for assim? O que foi que eu fiz para ter isso? Eu nunca fumei e tenho uma cirrose, não é cirrose de álcool, né? Como chama? Efizema. Como eu tenho efizema, mas eu nunca fumei? Agora não, mas está no tempo. Como explicar? Esse é um outro veículo que também está a ciência investigando. Sinais de nascença. Gente que morreu de uma forma e o nascimento. Há um caso muito curioso de um policial americano que ele morreu com um tiro na cabeça. Renasceu na própria família com uma alopécia. Alopécia é falta de cabelo, justamente na área onde passou a bala. Tem gente bem pesquisando isso. Então são várias vertentes para que um dia a gente descubra o que Jesus já havia dito, que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Essa é a aliança entre a ciência e a religião. É nós nos abrirmos, antes de negarmos, pesquisarmos, para encontrar em nós isso. Jesus teve um caso curioso. Nicodemos era um príncipe dos judeus, o cargo mais alto que havia no Sinédrio, o templo de Jerusalém. E os judeus são reencarnacionistas, mas não tinham a lucidez que desejariam ter. E Jesus falava tão claro. Então Nicodemos vai de noite conversar com Jesus e diz: Jesus, tu que és mestre, eu sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Perguntinha clara, né? Jesus diz: importa-vos nascer de novo, porque ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo.
Aí há um diálogo muito bonito, onde Nicodemos pergunta, ele parece criança, por quê? E Jesus vai respondendo. Até que uma hora, Jesus diz para ele, tu és doutor da lei em Jerusalém e não sabe dessas coisas? Mas como? Se quando te falo das coisas da terra tu não compreendes, como eu posso te falar das coisas do meu Pai? E nós ainda somos um pouco Nicodemos. Quando falamos das coisas da terra, ainda não compreendemos, mas queremos discutir a ponto às vezes de contestar religiões e coisa e tal, essas maluquices todas. Então o convite nosso hoje é reflexão sobre reencarnação. Muito mais do que ciência, muito mais do que religião. Muito além da ciência, muito além da religião. A reencarnação, no dizer... Deixa eu pegar minha cola aqui. No dizer do Espírito Lázaro, em uma mensagem passada a Kardec em Paris em 1862, linda, chama-se A Lei de Amor, faz parte do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, conforme você vai avançando, você vai transformando o instinto em amor. Porque ninguém nasce pronto, temos de construir. Mas aqui ele diz uma coisa curiosa, olha. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Então vejam, a primeira palavra é amor, porque Jesus diz o que é: ama o próximo como a ti mesmo. Como quereis ser tratados, tratai vós também. Olha como isso muda o nosso contexto social. Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Então, se você não ama teu próximo como ele é, você deixou de ser cristão até sem querer, porque você já não é um discípulo. Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Mas os Espíritos vêm e dizem que há uma segunda palavra desse alfabeto: é reencarnação, porque é ela que leva ao amor. Como eu, que fui tão duro, posso agora ficar em paz? Imagine a desilusão de alguém que reencarna depois de ver que causou uma batalha, por exemplo, que tinha a missão de conduzir um país e só fez levá-lo à guerra. Que desilusão, não? Que alívio poder voltar e corrigir o caminho. Então Deus nos dá essa oportunidade. A oportunidade de voltar à Terra e, no mesmo lugar da nossa falência, trilhar agora um caminho de crescimento. Esse é o que se pede à pessoa do século XXI. No dizer de Emmanuel, através do Chico, ele não é muito bonzinho não, viu? Ele diz que os que estão na Terra hoje são os que retardaram a marcha, porque 2000 anos depois ainda lutam para compreender Jesus. Pode pensar isso, não dá? Jesus diz: amai uns aos outros. Como nós conseguimos brigar com o vizinho, brigar com o marido? Mulheres, não briguem com os maridos, não. Por favor. Começar por mim. Nós ainda brigamos tanto com o cunhado. Cunhado pode, não pode? Pode. Cunhado também. Com a sogra também. Não, com a sogra não. Você quer arrumar encrenca? Brincadeira para relaxar um pouco. Mas, vejam, nós não compreendemos ainda Jesus. Discutimos tanto e tão pouco entendemos. Então o convite é esse. Lembrem, somos herdeiros de nós mesmos. A reencarnação já não é uma palavra solta hoje. É algo que os Espíritos nos trazem já explicado. Jesus nos diz que é necessário voltar à Terra, nascer de novo, para ver o reino dos céus. Allan Kardec nos diz que todos os mundos são habitados e que retornamos à Terra e a outros mundos, de acordo com nossa evolução, para sempre progredir. E André Luiz vem, através do Chico, nos mostrar como é o dia a dia disso. Então, a coleção dele, essa é uma história.
Tem tantas histórias ali que fazem entender melhor. O diferente não é diferente, é necessário. Por isso que nascemos tão diferentes uns dos outros, embora todos sejamos amados pelo mesmo Pai. E não sei se temos tempo. Não temos. 5 minutos. Tá. Uma história que me impressionou, porque a clareza que traz é muito grande, está no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira. É a história de um português patrício meu, chamado Mário Sobral. Mário Sobral era filho de lavadeira, mas uma mãe daquelas exemplar. Ela conseguiu fazer que o filho chegasse à faculdade de Coimbra. Isso em 1860. Era muito difícil alguém frequentar, ainda mais uma de Coimbra, né, que era o topo da Europa naquela época. E o Mário chegou lá. Mas o quando chegou, começou a achar que era importante. Tornou-se pedante, abusado, doutor mesmo. PhD, essa coisa assim. E, mais ainda, adorava a noite. A chamada night, a rave, tudo isso que a gente chama hoje, que ele tem para a esbórnia. Adorava a esbórnia. E não largava aquela vida. Casou-se, teve filhos, mas continuava na noite. Um bom emprego também, mas continuava. E na noite ele conheceu uma moça. E se apaixonou por uma paixão alucinante que levou ele a sair de casa para morar com ela. Mas o mesmo brilho que te atrai para a lâmpada é o que te queima as asas e faz cair, né? E um dia ela diz: meu afilandor. Não foi assim não, que o tempo falava assim, mas no tempo de hoje seria isso, viu? Afilandor. Por quê? Ela já tinha tirado dele o que queria, a paixão, o dinheiro, enfim. Não o amava tanto quanto ele amava. Ele não pensou. Aliás, ele nem amava, era mais aquele impulso louco da paixão mesmo. E ela disse: estou de amor com outra pessoa. No livro diz que era um brasileiro. Foi o primeiro conflito Brasil-Portugal aí, né? E foi morar com ele, deixou ele sozinho. Este homem enlouqueceu. Ele não conseguia mais administrar a própria vida. Esperou uma hora que o brasileiro estava trabalhando, que descobriu aonde ela estava morando, e foi lá conversar com ela. Pedi para voltar, preciso de você, não vivo sem você. E quanto mais ele falava, mais ela ria da cara dele. Falou: você não percebeu que já deu? Acabou? Não, mas eu preciso, tem que voltar e coisa e tal. E ela rindo, e ele falando, e ela rindo. Ele só caiu em si quando se viu pegando no pescoço dela. Ela já caíra no chão depois de chutada, e pegando no pescoço e sufocando até que ela desencarnou. Ela morreu ali. Só aí percebeu o que tinha feito. Se desesperou mais ainda. Foi até o quarto, amarrou os lençóis, jogou pela travessa da cozinha e se enforcou. Está feito o cenário para as próximas reencarnações. Passou um bom tempo no Vale dos Suicidas, até que um dia percebeu que não adianta ficar no remorso, é necessário corrigir. Descobriu que Jesus disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, enquanto eu fico no remorso, eu só perco tempo. Quando eu resolvo fazer algo novo, eu corrijo o passado. Nesse dia pode ser socorrido. Foi socorrido para uma colônia dos Servos de Maria, e ali foi andando. Então, e ele conheceu professores, instrutores, fez amigos. Aí ele descobriu que ele podia voltar à Terra. Que o fato de estar desencarnado não quer dizer que sabe tudo, viu? Desencarnar é só o dia seguinte, viu? Nós sabemos o que sabemos. A visão muda, porque você vê do mundo espiritual para cá e não com a densidade do corpo. Também. Mas, muito bem. Então ele decide voltar. Vai à divisão de reencarnação, que aqui a gente chama de maternidade, para eles lá é divisão de reencarnação, e diz que quer voltar à Terra. Mas desde que ele desencarnou, já no Vale dos Suicidas, ele dizia uma coisa: eu não mereço essas mãos.
essas mãos mataram Eulina. Eulina era a moça. E repetia isso constantemente: eu não mereço essas mãos. Essas mãos mataram Eulina. Ele pede o quê na divisão de reencarnação? Eu quero voltar sem as mãos, porque eu não mereço essas mãos. Elas mataram Eulina. Pois não. Mas vamos acrescentar a isso um problema respiratório que você adquiriu ao se enforcar. Pronto. Ele nasceu. 40 anos depois, o instrutor convida o Camilo Castelo Branco, que é o autor do livro, a visitar Mário Sobral na Terra. 40 anos, hein? E eles vêm, chegam a uma grande cidade, pode ser São Paulo ou Rio, não está bem claro, e vão até a periferia, e chegam a um pequeno barraco no subúrbio. Ali está uma senhora costurando uma blusa toda poída para tentar ainda, uma malha, né, para tentar ainda usá-la, e ela para, pega um xarope de ervas que ganhou e dá para aquele moço, já senhor agora, porque a tosse estava insuportável e ele não tinha mãos para tomar o xarope. Quando o Camilo viu e reconheceu o Mário Sobral, entrou em choque. Falou: mas o Mário é uma ruína só. Aí o instrutor o corrigiu: você está equivocado. Não se esqueça que ele é tutelado do lar de Maria. Periodicamente aqui o visito para lhe infundir pensamentos de coragem e de fé, que a prova está indo em bom curso. Vou lhe contar uma parte que você não sabe da história. O nosso Mário Sobral reencarnou como filho de uma prostituta pela sintonia que trazia em si. Mas não reencarnou com o amor de uma mãe. Ela, quando viu deformado e sem mãos, deixou aos cuidados de uma lavadeira, com a promessa de pagar mensalmente um salário. 3 meses ela contribuiu, depois desapareceu. Mas essa mulher o amou como um filho, embora já tivesse uma filha de 10 anos. E até seu último dia na terra, cuidou dele. A sua filha passou a cuidá-lo com mais amor do que a própria mãe o cuidava. Essa é a filha que está junto a ele agora. Você a reconhece? Essa mulher é Eulina, porque também se via como responsável e veio ajudá-lo na prova. Talvez ele viva mais alguns anos e retorne à vida espiritual e prepare uma nova reencarnação, agora para ajudar aqueles que ainda cometem o mesmo desvario. Essa é a oportunidade que nós recebemos. O que parece ruim é o melhor instante. Não há deficientes, há irmãos nossos que lutam por um crescimento. E só a reencarnação permite isso. Senão, seria o remorso eterno no inferno, que jamais poderia existir. Mas o inferno existe em nós, como o céu também existe. É uma questão de escolha, independente do que se fez nesta ou em outras vidas. Podemos começar hoje a mudar o futuro, para um dia retornar, mas retornar semeando e não mais colhendo espinhos. Esse é o convite que fazemos, a pensar um pouco mais sobre reencarnação. O que aqui dissemos foi muito pouco, mas pode ser um marco para a gente estudar um pouco mais. E um dia dizemos: Jesus, eu já compreendo que ninguém vê o reino dos céus se não nascer de novo. Boa noite a todos.